A vice-presidente J.D. Vance acabou de aterrissar em Israel, juntando-se a Jared Kushner e Steve Witkoff, em meio ao aumento dos temores de que o cessar-fogo frágil já esteja se desfazendo. O Hamas violou o acordo, é claro, e o próximo passo pode vir com o total apoio de Trump. Uma nova guerra é inevitável ou um jogo de poder oculto está se desenrolando nos bastidores? Este é o Israel Indiplomático. E se pudéssemos proteger Israel com lasers, drones, robôs e tecnologias cibernéticas? Nós podemos. Todos os dias, pesquisas inovadoras do Technion Instituto de Tecnologia de Israel são transformadas em tecnologias de defesa do mundo real que protegem Israel e salvam vidas. Shalom, eu sou Mark Regev e bem-vindo a mais um episódio de Israel Indiplomático. E como de costume, estou aqui com minha co-apresentadora, Ruthie Bloom. Como estamos hoje? Ruthie? Oi, Mark. Bem, estamos muito bem. E hoje decidimos tentar um formato um pouco diferente. E isso porque precisamos falar sobre o plano de 20 pontos do Trump e o que está acontecendo com o vice-presidente e o Witkoff e Kushner. Então, o que vamos fazer aqui? Como o Mark e eu estamos em geral de acordo, nós dois apoiamos esse acordo. Mas como o Mark é mais otimista do que eu e muito mais diplomático, ele vai falar sobre todos os pontos positivos que estamos vendo agora e eu vou assumir o papel de advogada do diabo e discutir os pontos negativos. Então, Mark, vamos começar. E me diga o que você achou da coletiva de imprensa de J.D. Vance ontem com Steve Witkoff e Jared Kushner. Foi em Kiryat Gat, na verdade. O que você achou da mensagem dele e se isso é bom ou ruim para nós? Acho que ele estava, claro, falando sobre como o acordo é importante e como isso é um caminho para avançar. E não vai ser fácil, mas é o único caminho. E essa é a mensagem do presidente, essa é a mensagem dos Estados Unidos, e eu aceito essa mensagem. E eu acho que o mais importante a lembrar neste momento é que conseguimos tirar todos os reféns vivos. E apesar de todas as coisas terríveis que o Hamas está fazendo, nós ainda conseguimos. Nós conseguimos tirar metade, mais da metade dos reféns mortos também, e mais virão. E não faz tanto tempo que a maioria das pessoas achava que seria impossível conseguir um acordo em que Israel ainda, nosso exército, ainda está em mais de 50% da faixa de Gaza. Nós não tivemos que nos retirar, ainda estamos lá em terra. E conseguimos tirar todos os reféns vivos para fora. Eu acho que é um acordo incrível. Agora tivemos um problema no início desta semana, uma notícia muito triste. 2 soldados foram mortos pelo Hamas e Israel respondeu. Israel atacou alvos em toda a faixa de Gaza após o Hamas violar violentamente o cessar-fogo por um dia. Pessoalmente senti porque esses 2 jovens eram da minha comunidade, Modan. Outro ponto é que eles eram da mesma unidade que eu, na Brigada Nashal, na qual servi quando era muito mais jovem. Sim, mas a Nashal costumava ter. Talvez eles ainda tenham uma estrutura especial para imigrantes. E eu, como um jovem imigrante, fui, e você sabe, era a coisa natural a se fazer. Então, quero dizer, foi um dia terrível. Mas o que vimos na resposta israelense, porque não precisávamos nos preocupar com a vida dos reféns mantidos em túneis, Israel estava mais livre em nossa resposta militar do que estaria de outra forma. Fomos muito cuidadosos, especialmente nos alvos na cidade de Gaza, pois sabíamos que havia reféns israelenses vivos sob a terra e em outros locais, mas principalmente na cidade de Gaza. E como resultado, tivemos que, certos alvos nós não podíamos atingir. Isso não está mais lá. Eu diria, por exemplo, se tudo desmoronar amanhã e o cessar-fogo terminar, estaremos de volta à guerra. Espero que isso não aconteça. Mas ainda assim, estamos em uma posição militar vantajosa porque não há reféns vivos nas mãos do Hamas, o que dá a Israel maior liberdade de movimento, liberdade de ação. Ok, não, isso é absolutamente verdade.
Então, deixa eu te contar o que eu não gostei na mensagem do John David Vance e na entrevista do Witkoff e do Kushner nos 60 Minutos, alguns dias antes, com a Leslie Stahl. Agora, John David Vance disse, e eu aceito tudo o que você está dizendo aqui, mas o que ele disse foi algo, deixe-me parafrasear. Ele disse: sim, esses dois lados que se odeiam precisam trabalhar juntos. Isso leva tempo. Porque quando você tem esses dois lados que se odeiam agora, desculpe, esses não são dois lados. Hamas é uma organização terrorista bárbara, sedenta de sangue, sanguinária, uma organização islâmica radical. Tudo o que faz é matar, mutilar e falar sobre jihad. Israel é um Estado democrático e liberal. Isso não é verdade. Essas entidades não são comparáveis. Não é só que ambos se odeiam. Não, há um lado que é global. Jihad é uma irmandade muçulmana e quer aniquilar abertamente Israel, o povo judeu, os cristãos e muçulmanos considerados infiéis. Então, eu não suporto esse tipo de comparação. Isso é uma coisa. A outra coisa é que tanto Witkoff quanto Kushner, na entrevista aos 60 Minutos, falaram sobre o ataque de Israel a alvos do Hamas em Doha e no Catar. E agora sabemos que esse ataque, embora não tenha matado todos os líderes lá, conseguiu assustar tanto o Hamas quanto o Catar. Fez o Catar procurar o governo Trump e dizer: estamos vulneráveis aqui. Nos deem um guarda-chuva protetor. Precisamos de garantias. Em troca, eles finalmente começaram a pressionar de fato o Hamas. E foi assim que vimos o Hamas finalmente aceitar o acordo e finalmente libertar os 20 reféns vivos. Tudo de uma só vez. Então, o fato de Kushner e Witkoff disse que nos sentimos traídos por Israel quando acordamos de manhã e soubemos daquele ataque. Então, usar a palavra traídos em relação a Israel foi muito irritante. E a outra coisa que eles fizeram, que foi perturbadora, ou que Witkoff fez. Ele disse que se encontrou diretamente com o Hamas. Ok, talvez não houvesse escolha, mas ele se encontrou com o líder do Hamas em Doha, cujo filho foi morto no ataque israelense. E Witkoff disse a ele: sei como você se sente. Vamos nos solidarizar, porque meu filho, eu também sei como é perder um filho. E por que isso foi perturbador? Porque o Hamas promove o martírio pela jihad. Seus livros escolares, tudo o que faz, ensina às crianças que elas devem se sacrificar por Alá. Isso não quer dizer que o líder do Hamas desejava a morte do filho, mas não é algo comparável. Eles ensinam seus filhos a matar e mutilar e a dizer: eu simpatizo. Seu filho foi morto no ataque e meu filho, afinal, o filho dele não foi morto. O filho dele, foi. Ele foi morto por um traficante, quer dizer, ele morreu de overdose de drogas. E isso é muito, muito trágico. Mas se solidarizar com esse líder do Hamas, eu achei isso ofensivo. No entanto, eu ainda estava disposta a dar a eles o benefício da dúvida, de que precisavam fazer um aceno para esses parceiros de Gaza no pós-guerra. Então agora eu vou te perguntar sobre isso. Posso responder? Eu quero responder. Quero que você responda e diga por que está tudo bem, mas também quero saber sua opinião agora. Quero que você explique por que está tudo bem Catar, Turquia e Egito terem papéis tão importantes nisso. Em toda essa configuração de Gaza no pós-guerra, por assim dizer. Primeiro, quero dizer que você mencionou o Hamas e a cultura do martírio, e isso é verdade. Mas eu sei, e muitos israelenses que acompanham o Hamas de perto há anos vão te dizer que a liderança do Hamas fica muito feliz em mandar os filhos dos outros para se tornarem homens-bomba. Eles são muito relutantes em mandar os próprios filhos. Na verdade, por que essa criança está com o pai no Golfo, vivendo em hotéis 5 estrelas, talvez recebendo uma ótima educação e assim por diante? Existe essa contradição. A liderança do Hamas pode ser tão corrupta quanto outros líderes palestinos. E o fato de que eles cuidam dos próprios filhos e ficam felizes com isso. Os filhos dos outros se tornam homens-bomba e os filhos dos outros para servirem de escudos humanos na guerra deles, mas não os filhos, Deus me livre.
Lembra do vídeo de Sinwar escapando dos túneis com a esposa e a família, certo? Eles cuidam das próprias famílias. Afirmar que um líder do Hamas não se chatearia pela morte do filho, que nem estava na linha de frente, faz sentido. Ele estava em Doha porque o pai estava cuidando dele, então eu não acho que seja igual. Mas eu faria outra pergunta. Um segundo antes de ir para outra questão. Só deixa eu esclarecer. Sim, Eu não disse que ele não ficou chateado pela morte do filho. Ele pode ter ficado. Mas para Witkoff se solidarizar com isso. mas é isso que eu vou explicar agora. Porque sabe de uma coisa? Aquele cara merecia morrer e o filho dele também, que fazia parte do Hamas. E todo mundo que estava naquela reunião também merecia. Então, Agora vai em frente. não, vá em frente. Agora, às vezes, na política, nessas negociações e em qualquer negociação, você às vezes precisa dizer coisas que não gostaria de dizer. Vou te dar um exemplo. Para conseguir esse acordo, a Tânia teve que engolir o orgulho, certo? E ele teve que pedir desculpas ou expressar arrependimento aos líderes do Catar pelo ataque israelense. E esse foi um elemento necessário para tirar nossos reféns de lá. E eu acho que a Tânia tomou a decisão certa. Porque se ao dizer isso, ele conseguiu tirar 20 israelenses vivos do calabouço do Hamas em Gaza, é um preço que ele pode pagar. Posso afirmar que se Vivkov precisar ser simpático com um líder do Hamas para negociar e esse for o preço do acordo, tudo bem. A única coisa é, e isso já levantei com você, por que falar disso depois? Tem uma questão aí. Mas, mais uma vez, acho que o ponto principal é que, nesse caso, as palavras são usadas. Eu não acho que ninguém tenha ilusões sobre o Hamas. Ninguém tem ilusões. As palavras são usadas e talvez no Ocidente algumas pessoas tenham ilusões. Os árabes não têm ilusões sobre o Hamas. Mas as palavras são usadas, neste caso, para alcançar um resultado desejado. E então, Netanyahu demonstrando arrependimento, não acho que ele realmente acredite nisso, desculpe. Deixe-me só concluir mais um ponto. O mesmo vale para Witkoff. Estou disposto a dar a eles o benefício da dúvida de que suas palavras foram utilitárias. As palavras deles nos ajudaram a chegar à libertação dos reféns. E para isso acho que as palavras foram eficazes. E aceito que eles precisaram dizer coisas que normalmente não diriam. O que eu realmente acho que precisa ser dito sobre o ataque ao Hamas no Catar, antes de tudo, e nós dissemos isso no programa. O Hamas não pode ter esconderijo ou santuário seguro em nenhum lugar para seus terroristas. Se você é responsável por matar israelenses, responsável por matar judeus, espere, você deve esperar que o Estado judeu vai tentar te caçar. Isso remonta a Golda Meir após o massacre de Munique em 1972. Ela mandou o Mossad matar todos os envolvidos, certo? Isso é cultural e importante para eles saberem que você participa de atacar judeus. Você vai pagar um preço. Sobre esse ataque, ouvi de fonte confiável que os cataris agiram 2 ou 3 dias após o ataque israelense. Todos os líderes árabes foram ao Catar para demonstrar solidariedade. Essa foi a mensagem pública. Eu sei que uma das principais pessoas do Golfo se encontrou pessoalmente com o líder do Catar e disse a ele: esse ataque aconteceu porque você trouxe Gaza para o Golfo. Em outras palavras, a culpa é sua. E talvez o Catar finalmente tenha entendido que não é imune, que o Catar não pode jogar dos dois lados, hospedar o Hamas e sorrir para os ocidentais ao mesmo tempo. Eles perceberam que manter essa guerra e o vínculo com o Hamas é problemático. E eu acho que você pode argumentar seriamente que Israel, ao atacar o Hamas, embora não tenhamos conseguido eliminar todas as pessoas do Hamas que queríamos, o que é uma pena. Ao mesmo tempo, esse ataque foi um momento que catalisou o Catar a de repente ficar sério em relação a pressionar o Hamas. E mais uma vez, assim como as palavras, nesse caso, um ataque militar foi crucialmente importante para conseguir o acordo e tirar os reféns. Mais um ponto, sei que você quer responder. Witkoff e Kushner falaram sobre isso de uma forma que eu acho que foi difícil para os ouvidos israelenses no programa de 60 minutos, aquele negócio. Também disseram que foi um divisor de águas. Isso mexeu com tudo e deu energia ao trabalho para conseguir o acordo. Então, mesmo que tenha sido uma surpresa para Washington, mesmo que Washington não tenha ficado feliz, pelo menos eles admitiram que foi importante. Um passo no caminho para conseguir um acordo. Ok.
Então, antes de tudo, vamos só esclarecer uma coisa sobre o pedido de desculpas de Netanyahu. Não foi um pedido de desculpas ao Catar. O que aconteceu foi que ele disse não estávamos mirando no Catar, estávamos mirando no Hamas e lamentamos ter matado um guarda catariano. Foi por isso que ele pediu desculpas. E é importante que a gente diga isso porque ele conseguiu. Eu diria que ele conseguiu satisfazer o governo Trump e ainda assim não pedir desculpas por algo que, na verdade, era legítimo. Acho que Kushner e Witkoff não destacaram o bastante. Isso foi o que mudou tudo. Ok, porque o que eles disseram foi que isso atrasou as negociações. Eles disseram o oposto, e isso é uma mentira. Vamos dar o benefício da dúvida? Escrevi uma coluna. Sabe de uma coisa? Eles estavam piscando para o Catar. Mas agora vamos falar sobre si. Agora, graças a Deus que o presidente Trump está sempre nos bastidores, postando no Truth Social. E por quê? Graças a Deus, não importa o que os outros digam. J. D. Vance, Witkoff, Kushner. O que quer que eles digam, para mim parece que eles estão no mundo da lua. Sobre o islamismo radical, sobre a jihad, que isso é uma guerra religiosa, que é uma guerra para aniquilar a Israel e os judeus. Isso não é um conflito qualquer. Ok, então Trump vem e faz uma postagem no Truth Social. Ok, escuta. Se o Hamas não se desarmar ou agir como deveria, estará em violação e nós o erradicaremos. Quer dizer, ele continua mantendo eles na linha. É isso que eu gostaria de dizer. A linguagem dele não é a deles. Ok, a linguagem dele não é uma linguagem diplomática. E isso é a única coisa que tem me tranquilizado, porque, como eu disse, eu não acredito no meu. Meu problema aqui agora é que os parceiros que a administração Trump diz, ótimo, vamos fazer todos eles entrarem nos acordos de Abraão. Você tem a Turquia, você tem Erdogan, que diz que Israel precisa ser destruído, você tem o Egito. Isso não aconteceu só ao longo dos anos. Agora, Israel tem um tratado de paz com o Egito, mas ao longo de décadas permitiu que materiais e armas entrassem em Gaza para ajudar o Hamas. E hoje, mesmo hoje, com a situação atual, com a guerra supostamente terminando, ou acabada, como você quiser chamar, como preferir dizer, Egito. As centenas de drones voando do Egito para Gaza. Já foi filmado e noticiado. Na fronteira perguntam: o que faremos? Drones estão fornecendo novas armas para Gaza, para o Hamas em Gaza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Hamas. Por causa disso, estamos esperando para retirar o restante dos reféns mortos. E essa é uma das razões pelas quais não estamos. Como selar túneis com cimento ou material similar, é possível usar algo que não exploda os túneis e até inundá-los com esse material. Que se expande é que queremos ter certeza de que vamos retirar todos os corpos de lá. Mas que o Hamas, a cada dia que passa, não só ainda tem armas, como também ainda tem túneis. Eles estão andando por aí, executando qualquer palestino que não concorde com eles. Isso não quer dizer que eles sejam. Eles também matam outras milícias e inocentes. Claro, o mundo não liga para isso. Então, eles estão reconstruindo sua reputação e sua força novamente. E até se fala que podem desempenhar algum papel na administração de Gaza após a guerra. Por isso digo, americanos e ocidentais, não vivam em ilusões sobre quem são esses parceiros. Catar é um agente ruim, Turquia é um agente ruim e muito perigoso, e Egito também é. Quero dizer, acho que esses drones provavelmente é mais corrupção e dinheiro envolvidos com as pessoas fazendo isso, mas esse não é um grupo pacífico. Então você está certo, porque tanto o Catar quanto a Turquia têm sido amigos tradicionais do Hamas e da Irmandade Muçulmana. Eles deram apoio moral, financeiro e logístico a eles. E houve questões ali, questões sérias, e eu não tenho ilusões sobre eles. Mas eu acho que, como parte do acordo que tirou nossos 20 reféns de lá, é justo dizer que os americanos, conseguiram fazer com que ambos, os turcos e os cataris, pressionassem o Hamas.
Eu acho que isso foi o divisor de águas. E aqui eu diria, à medida que avançamos, que isso só vai funcionar. Esse processo ele só vai funcionar se todos continuarem pressionando o Hamas. Quando Trump afirmou se não se desarmarem, serão obliterados, destacou a importância de que eles se desarmem. Eles não vão fazer isso por vontade própria, nem porque ficaram humanitários ou escoteiros de repente. Sim, não, são terroristas sanguinários. Eles só vão fazer as coisas quando houver uma pressão enorme sobre eles para fazer isso. Será interessante ver como Turquia e Catar pressionaram seus amigos para aceitar o cessar-fogo e liberar os reféns. Será que eles vão continuar mantendo a pressão enquanto implementamos as próximas etapas desse acordo? Isso ainda está em aberto por motivos próprios. Eles ajudaram a obter o cessar-fogo. Será que eles vão continuar colaborando com o presidente Trump enquanto o acordo precisa ser implementado? Primeiramente, ainda estamos presos na primeira fase. Vamos ser claros, ainda temos cerca de 1 dúzia de reféns israelenses mortos. Pelo acordo, isso era para ser liberado na primeira, em 3 dias, e já passou. Curioso, disse o Hamas. Disseram que não achavam mais, a Israel endureceu e logo encontraram alguns. Talvez haja 1 ou 2, não sei se é impossível encontrar por questões logísticas, mas podemos verificar isso. Estamos conseguindo 2 por dia, o que é bom enquanto durar, mas enquanto todos não saírem, o Hamas segue descumprindo o compromisso. Israel, sabe, nós continuamos onde estamos em Gaza, mantemos nossas posições, ainda estamos lá, e não há. Enquanto essas pessoas não forem encontradas, não há obrigação de Israel fazer nada. E eu achei isso muito inteligente, eu acho. Se o Hamas nos atacar, devemos responder com força esmagadora, como após a morte de 2 soldados nesta semana. Mas se o Hamas faz coisas não violentas, como não liberar reféns mortos, o que é uma violação, podemos responder com outras ações não violentas. Não é necessário manter todas as passagens abertas. Algumas podem ficar fechadas. Temos toda essa influência dentro do acordo que podemos usar. Se estão validando o acordo, todos devem saber se o violam. Israel não precisa cumprir obrigações. Isso é absurdo. Israel só deve cumprir o acordo se houver. O Hamas está cumprindo seu papel. A segunda parte do acordo ainda está em discussão. O Hamas tem que se desarmar agora, isso é crucial. Por quê? Porque qual que é o plano do Hamas? E eu reflito sobre isso, já comentamos em episódio anterior. Eles querem o modelo do Hezbollah no Líbano, onde eles são as pessoas com armas das quais todos têm medo. Mesmo com um governo formal que não seja o Hamas, eles deterão o poder nos bastidores. É isso que eles querem, está claro, mas no momento em que você diz que eles não têm as armas, então eles não podem fazer isso. E é por isso que o presidente Trump disse é muito, muito importante e ainda resta saber, ver uma organização terrorista se desarmar voluntariamente seria quase, eu acho, sem precedentes. O Hezbollah hoje luta por sua sobrevivência, mas continua resistindo. Está muito enfraquecido, mas ainda está lutando por sua vida. O Hamas está muito enfraquecido. E você está 100% correto. Eles querem se reconstruir, querem se rearmar, querem restabelecer seu controle. E cabe a nós e aos americanos, e teoricamente a todos que fazem parte do acordo de 20 pontos, garantir que isso não aconteça. Certo? Mas o meu problema é, digamos que isso aconteça. Ok, vamos dizer que desarmamos o Hamas. Estou falando sobre os outros atores, a autoridade palestina. Ela pode não ter nenhum papel em Gaza, Catar, Egito, Turquia. Esses são maus atores. Estou falando sobre o período após o Hamas. E o que estou dizendo é que você está absolutamente certa. Eles precisam pressionar o Hamas. E o que eles ganham com isso é a proteção americana. Mas o que quero dizer é que minha preocupação é esse papo de paz, 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 tipo o mundo da fantasia. A paz está estourando. Como J.D. Vance disse, temos que agir passo a passo. Ele está certo sobre isso. Ninguém gritou com ele como fizeram com Netanyahu ao questionar "e Gaza após a guerra?" Ele dizia, espera, vamos ganhar a guerra antes de discutir isso. Isso é tudo verdade. Meu problema não é que a gente tem que ir devagar, esse não é o meu problema. Meu problema é que parece que esses americanos não sabem que por mais que eles sejam bons em fazer acordos e impressionar os caras maus, eles não entendem isso. Isso faz parte da jihad global contra o Ocidente.
Não é só sobre Israel, não é só o Hamas especificamente, como eu disse, também é o Fatah, também é a Jihad Islâmica, né, é a Autoridade Palestina, também deve ser eliminada. Mas mesmo que não seja, certamente não pode ter um papel em Gaza no pós-guerra. Então minha preocupação é a seguinte: tratar isso como se estivéssemos lidando apenas com o Hamas, e não estamos. Quero responder a isso. Já tivemos um desacordo antes e temos um hoje. Porque eu acredito na autoridade palestina. Não é parceiro real para a paz. Como apoiam o terrorismo, recusam aceitar a legitimidade do Estado judeu. Eles são corruptos, ditatoriais e problemáticos, mas diferencio eles do Hamas. Mais uma vez, Israel tem cooperação de segurança, talvez limitada, com a da autoridade palestina. Nós não temos isso com o Hamas por razões óbvias. É a mesma coisa quando você fala da Turquia. O presidente turco já fez declarações abertamente antissemitas e ele tem sido terrível e fez coisas terríveis em relação ao povo judeu. Por outro lado, 2 anos atrás, não, agora 2 anos e meio, 3 anos atrás, ele recebe o presidente Herzog na Turquia, estende o tapete vermelho e diz que quer um novo relacionamento com Israel. Ele se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu na Organização das Nações Unidas pouco antes de 7 de outubro. Foi, para um momento. Em outras palavras, ele é um islamista. Mas, mais uma vez, eu faço uma distinção entre ele e o Hamas, porque ele tem interesses diferentes. O mais interessante foi quando o vice-presidente foi questionado sobre isso na coletiva de imprensa. Sim, se Israel é contra tropas turcas em Gaza e o vice-presidente disse que a posição americana é que Israel tem que concordar com todas as tropas estrangeiras caso haja em Gaza. Acho que é um pouco de tudo, algo sobre o qual todos falam, mas é realmente importante. Não importa quem sejam as tropas estrangeiras em Gaza, elas não vão lutar contra o Hamas. Isso Israel é que tem que fazer. Pode haver pressão diplomática sobre o Hamas para o Islã, mas os egípcios, os turcos e os cataris não vão enviar tropas para desarmar o Hamas. Isso não vai acontecer. É isso que temos que fazer. Então, se o Hamas, e acho que o presidente Trump colocou muito bem, ou o Hamas se desarma voluntariamente como parte do acordo, ao qual eles estão teoricamente comprometidos. Se eles não fizerem, acho que devemos fazer. Ah, com certeza. Aliás, esperamos isso de nós mesmos. Nosso único problema é que ficamos de mãos atadas. Minha preocupação é, e é nisso que eu tenho fé, presidente Trump, sobre isso. Minha preocupação é quando não sei. Quando tivermos que fazer isso, quando tivermos que atacá-lo de novo, toda vez que tivermos que fazer isso de novo, há críticas e nossas mãos ficam atadas. Não estou esperando que outras tropas façam isso. Só nos deixem fazer isso sem trazer a ira da chamada comunidade internacional sobre nossas cabeças. E toda essa história de ajuda humanitária e tudo mais. Posso te dar uma boa notícia? Sim, boa notícia. Após o ataque do Hamas que matou 2 soldados israelenses no início desta semana, Israel respondeu de forma muito forte. Sim, atingimos alvos do Hamas por toda a faixa de Gaza, inclusive alguns inéditos. Como eu disse, os reféns não estavam mais lá e Israel pôde atacar locais antes evitados. A resposta foi massiva. Se você acompanhou a mídia internacional, viu que diziam que Israel estava matando, como sempre. Israel é acusado de agir indiscriminadamente, mas isso não é verdade, apesar do que dizem. Os cataris e os turcos não condenaram Israel. E isso é muito interessante porque eles sabiam que o Hamas tinha quebrado o acordo. O Hamas disse, nós não sabíamos disso. Essas pessoas estão sob nosso controle. Bobagem, né? Se pessoas do Hamas estão atirando em Israel, o Hamas está em Israel e matando israelenses, o Hamas é responsável. Eles não podem dizer, não fomos nós. É outro grupo do Hamas com quem não falamos. No mundo real não é assim. Eles atiram, nós revidamos, respondemos com fogo. E nós vamos, para usar uma palavra que os advogados não gostam, nós vamos revidar com força desproporcional porque vocês quebraram o cessar-fogo. Se o cessar-fogo acabou, acabou. Mas o fato de turcos e cataris não terem condenado Israel pela resposta, algo que antes fariam rotineiramente, certo? Indica que possivelmente eles se comprometeram com os americanos de que sua pressão sobre o Hamas não foi só para garantir a assinatura do acordo de libertação dos reféns,
Mas eles estarão lá não por Israel, mas pelos Estados Unidos, à medida que esse processo avança. E como eu disse, esse processo só terá sucesso se a pressão sobre o Hamas continuar para que eles cumpram. O que eles são obrigados a fazer? Nós forneceremos a pressão militar, mas eles precisam fornecer a pressão diplomática. Agora, isso realmente vai acontecer? Ainda não sabemos, mas esse é o caminho a seguir. Bem, uma coisa que posso dizer que sabemos, e aliás, Turquia, sim, sempre que fez um gesto, foi antes de 7 de outubro, e de qualquer forma, Turquia. Erdogan não é alguém em quem se possa confiar de jeito nenhum, em nenhum sentido. Ele quer dominar a Síria e ser a força principal lá. É um cara perigoso. Tudo isso, sabe? Ele está claramente tentando ficar do lado bom dos Estados Unidos. Aliás, ele já está, não é que ele esteja tentando, ele já está do lado bom dos Estados Unidos. Com licença, ele precisa fazer isso. Os acordos dele agora não são só sobre o Hamas e Israel, ele está de olho no Oriente Médio como um todo e o sonho dele de aniquilar Israel. Como eu disse, acho que o Egito já aceitou que Israel veio para ficar. Mas o meu ponto é que a Gaza do pós-guerra, eu vejo esse acordo como algo realmente bom, porque finalmente atribui a responsabilidade ao inimigo, não a Israel, diferente dos acordos anteriores. Acho isso ótimo. Embora tenhamos libertado monstros em Jerusalém, na Judéia, Samaria e Gaza, nós libertamos monstros nesses lugares. Agora todos estamos em perigo. Eu fui contra essa parte do acordo, mas tudo bem. Mas faz parte do acordo. Entendi, faz parte do acordo. Sim. Mas o que estou dizendo é que não acredito nem por um segundo que isso seja o começo da paz em todo o Oriente Médio, ou que seja o fim desta guerra. É temporário e é necessário. Graças a Deus, Israel está mais forte devido ao enfraquecimento das instalações nucleares do Irã. Por basicamente derrubar o Hezbollah, por tudo o que dissemos sobre dizimar o Hamas e porque temos a administração mais amigável da história em Washington em relação a Israel. Então, estamos em uma posição melhor. Se você pensa que acredito que tudo isso é paz e amor vindo para nós, não acredito nem por um segundo. Finalmente concordo com o que você diz. Tudo depende de Israel ser forte, de Israel mostrar sua força nos últimos 2 anos. Ser a superpotência regional, não uma superpotência global, mas a superpotência regional. Isso nos dá respeito dos nossos vizinhos árabes, isso coloca medo aos olhos dos nossos inimigos. Isso é uma coisa boa. Não vamos ter uma situação em que haja amor e todos nós tenhamos um momento de kumbaya aqui no Oriente Médio. Não, isso é tudo sobre Realpolitik. Eu acho que a Realpolitik está funcionando. Eu acho que esse cessar-fogo com sorte vai se manter. Pode ser um processo longo, cansativo e desgastante, mas eu acho que o cessar-fogo também nos dá oportunidades com outros países árabes, com outros países muçulmanos, para expandir o círculo da paz. Acho que não ficaria surpreso, sim, se esse cessar-fogo... Eu não sei como isso vai acabar em Gaza. Acho que há muitos, quem sabe. Mas se os combates sérios em Gaza já ficaram para trás, o que é possível? Você tem uma situação, acredito eu, em que podemos abrir portas com países árabes importantes. E aqui o presidente Trump será crucial. Ele diz que quer expandir os acordos de Abraão. Ele tem influência. Ele e Netanyahu podem conseguir isso. Não nisso, eu concordo com você. E eu só gostaria de fazer uma última observação. Neste momento, parece que os Estados Árabes, por mais que tenham tido inimizade com Israel, estão melhores do que o Canadá, a Austrália e a Europa. Quero dizer, você tem o primeiro-ministro canadense dizendo que vai prender Netanyahu se ele vier ao Canadá. Então, eu tenho que dizer, talvez a verdade seja que podemos contar mais com os árabes do que com o Ocidente. Vou concluir com um ponto filosófico para não passar do tempo. As pessoas dizem que há muito sentimento anti-Israel no Ocidente, especialmente nas universidades e entre pessoas de mente aberta. Sim, Israel é um lugar terrível. Eu acho que, na verdade, a resposta para muito disso não está em conversar com o Ocidente. Se você tem acordos de paz com países árabes, como as pessoas no Ocidente podem, talvez possam, mas parece estúpido. Eles serão mais anti-Israel que os árabes. Pense nisso, Ruth. Vamos falar mais na semana que vem. Estou ansiosa, Mark.
Igualmente.